Olá, na alegria desta quarta-feira, nós vamos tocar a bola com você aqui na TV Horizonte, com muita alegria. Inclusive, recebi uma cartinha animada lá fora do seu Geraldo Pacheco, foi entregue para a Sara. Seu Geraldo, muito obrigado, mandou um abraço para toda a bancada e que Deus abençoe a sua vida também. Nós estamos chegando com o seu Placar Horizonte, estamos no ar para você e a gente chega para falar da preparação do Cruzeiro para o jogo de hoje, quarta-feira, contra o Grêmio. Fora de casa, hein? Lá no frio que está fazendo no Rio Grande do Sul. O Cabuloso precisa vencer como visitante no Campeonato Brasileiro. Tem ainda as informações sobre o Atlético. Tem o mercado da bola, porque a janela abriu hoje, dia 10 de julho. E não acabou por aí. Tem a Copa América, Eurocopa e muito mais. Vem com a gente que tem muita coisa no Placar Horizonte de hoje. Você pode acompanhar o nosso programa no tradicionalíssimo canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valenet no canal 159. E lembrando que temos também o nosso canal do YouTube. Escreve lá, é legal, é rapidinho. youtube.com/Placar Horizonte. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. E para participar conosco, mandando aquele zap mais do que especial para a Sara ler, e eu estou vendo a fumacinha subindo por ali, você manda lá no 971669238. Manda pra gente o que você quer ver aqui no seu Placar Horizonte e segue a gente lá também no Instagram, @Placar Horizonte. Como eu disse, ela já está aqui, eu estou vendo tremer ali na mão dela o nosso WhatsApp. Seja bem-vinda, Sarinha. E a Elton já está começando a vibrar aqui, viu? Tá tremendo, isso porque a gente nem começou os debates dessa quarta-feira, né? Então daqui a pouco vai ficar daquele jeito, se bobear, ele até pula do colo aqui, né? E sai andando de tanto que vibra. É o dia inteiro, a noite toda, você não para não. Você que sofre, né? Mas é legal porque a gente conversa com os telespectadores, exatamente, né? Às vezes eles mandam o áudio durante o programa, a gente por enquanto não está conseguindo passar, em breve, né? hein? Mas em breve nós teremos isso. Em breve a gente vai ajeitar isso aí com os nossos telespectadores. Cumprimento aqui também Vanderlei, toda a equipe técnica. É um prazer estar aqui de novo, né? Quarta-feira, pré-campeonato brasileiro, também com as emoções aí de Copa América e Eurocopa, overdose de futebol, graças a Deus. E ele está hoje de All Black, olha, ele veio todo de preto hoje. Deve ser para homenagear o Atlético que vai jogar amanhã. Não sei o que é, mas depois ele vai falar pra gente. Mas eu gostei muito da frase da sua camisa. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bacana, parabéns. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado a Elton, Sara de estar aqui presente, essa equipe maravilhosa que sempre faz esse programa ser a referência, né? E a nossa audiência que nos abandona nunca, né? É isso aí, bacana. E vamos falar desse futebol maluco, né? Ontem, a Argentina foi igual o Canadá. Qualquer um podia ter ganhado. Não foi um negócio assim fora de... Nossa, a Argentina ganhou. O Canadá deu 3 chutes dentro do gol, a Argentina deu 3, fez 2. Então... Sim. Né? Quando tá valendo, tá valendo. Eu trago 2 abraços aqui. Tião Tubarão mandou um abraço para você, tá? O Tião Tubarão lá no Renascença falou assim, ó, fala pro Vanderlei que o Tião Tubarão tá mandando um abraço. Um abraço, Tião. É isso Tamo aí. junto. Ele fala que vê muito programa, gosta muito dos seus comentários. E pra Sarinha ontem, não foi a Selma, ontem eu não vi a Selma. Aliás, vi, mas ela não mandou um abraço, porque ela estava conversando com outra pessoa. Foi a Renata. Renata falou assim, fala com a Sarinha que ela é sensacional, eu gosto muito dela e que ela nos representa naquela bancada. Tá abraçada, viu, Sara? Muito obrigada, um abraço, viu, Renata? Siga nos acompanhando aí também nas nossas redes sociais, hein? É isso aí. Vamos começar com o Cruzeiro, que hoje vai até Caxias do Sul, vai visitar o Grêmio em uma busca para melhorar a campanha como visitante no Brasileirão. Quais são as expectativas para o jogo de hoje, Vanderlei? Conta para mim. É um monstro que tem que ser derrotado, né? O Cruzeiro tem que vencer, porque não está vencendo fora, e o Grêmio, que também está num problema sério, só está sendo derrotado, não tem... Precisa ganhar, precisa subir na tabela, né? Sim. Então, um jogo dificílimo para o Cruzeiro, mas eu acredito que o Cruzeiro pode, se jogar na mesma tocada que vinha e jogou no último jogo, acredito que pode sair vitorioso. Eu não sei se o Diego volta, Diego Costa. Não, ainda não. Não, então, a sorte do Cruzeiro. É verdade. E vamos colocar na tela aqui o serviço do jogo de hoje para a Sarinha falar um pouco a respeito. Vai ser um jogo muito frio,
A gente sabe disso, a temperatura está baixíssima, né? Aproximadamente 4, 5 graus. Para a prática esportiva é bem baixo, né? Está na tela aqui o serviço do jogo de hoje. Grêmio, Cruzeiro, estádio Centenário, 18h30. Nesse horário já estará muito frio. Isso atrapalha um pouquinho também o rendimento do atleta, né? Exatamente. A gente sabe que o tempo vai estar frio, mas a gente espera um jogo um pouco mais quente, né? Até porque o Cruzeiro tem que tirar esse fantasma que assombra ainda o time no Campeonato Brasileiro, porque em 8 jogos como visitante, o Cruzeiro tem só uma vitória, né? É um número bastante preocupante e é até uma cobrança, né? Em relação ao Seabra nesse quesito e em relação ao time também, mas obviamente recai mais sobre o Seabra, porque tem boas apresentações, contra o Flamengo, por exemplo, jogou muito bem e merecia pelo menos um empate, mas voltou a Belo Horizonte com a derrota por lá, né? Na verdade, depois foi para Criciúma, né? Onde também não conseguiu vencer, perdeu por 1-0. E aí sim, contra o Criciúma, eu acho que o Cruzeiro fez uma partida ruim. Mas eu acho que esse jogo contra o Criciúma foi fora da curva. Sim, né? Eu acho foram que... só alguns minutos, né, Sara? Exatamente. No geral, o Cruzeiro tem tido boas atuações e essa é uma boa oportunidade para finalmente conseguir mais uma vitória fora de casa, porque o Grêmio vem mal, né? Está no Z4 do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro tem que saber tirar vantagem disso, tirar vantagem também da boa fase de alguns jogadores, né? Matheus Pereira, o Verón, Arthur Gomes, que estão bem e fazendo a diferença ofensivamente, e o Seabra tem que tirar proveito desses momentos aí. Ô Sara, e a você, telespectador, esse clássico, né? Grêmio, Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio, para mim é um dos melhores e mais emocionantes do Brasil. Eles já nos propiciaram muitos jogos importantes em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, em outras competições. É um jogo muito legal. É pena que nós não vamos ver hoje aquele duelo, Rafael Cabral de um lado e o Grando do outro. Eu gostaria muito que isso acontecesse até para a gente ver, né, como seria o comportamento, mas eles não estarão lá. E tem também o Renato Gaúcho que está sofrendo bastante pressão lá. Sim. Até começou um burburinho que ele iria colocar o cargo à disposição, coisa que eu acho uma grande bobagem, porque ele é um grande técnico, é só um momento, e não se pode trocar o técnico de qualquer forma. Ele é um cara que tem a cara do Grêmio e não pode sair, na minha opinião, né? Mas cada um tem a sua forma de ver. E como falamos ontem, o Marlon está fora do jogo porque teve uma lesão no ombro diagnosticada devido a um trauma sofrido na partida contra o Corinthians no último domingo. Vai fazer falta o Marlon ou Vanderlei? Não, o Kaique substitui bem, apesar de ter jogado uma partida aquém daquilo que ele sabe jogar, eu acredito que ele vai substituir. A vantagem é que joga a zaga titular, né? Então, o Cruzeiro nos últimos 2 jogos para trás jogou com um e jogou sem o outro, né? Sim. E isso altera muito, apesar do Vidalba ter jogado uma partida razoável, ter feito uma partida boa, apesar da estatura dele não ser uma estatura assim acima da média, mas ele realmente jogou um futebol tranquilo e tanto é que o Cruzeiro saiu vitorioso por 3-0, né? Então, mas a volta da defesa titular é muito bom, né? O Lucas Silva está suspenso para esse jogo. Aí foi relacionado, e eu acho muito bom isso, o Japa. Seria uma boa oportunidade, Sarinha, já que o Grêmio, que é o adversário dessa noite, está no Z4 do Brasileirão? Eu acho que sim. Lembrando que o Japa não foi relacionado no último jogo, né? Contra o Corinthians, ele ficou fora da lista de relacionados e foi uma ausência que eu particularmente senti muito e o Seabra foi até cobrado, né, em relação a isso, porque o Japa, naquele momento, deixa de ser relacionado quando os reforços ainda nem chegaram ao Cruzeiro, né? Ainda não podem ser relacionados, porque a janela abriu hoje, então tem todo o trâmite aí, né, de registrar contrato, registrar os nomes no BID, e aí a gente se questiona se o Japa vai perder ainda mais espaço, né? E eu acredito, sinceramente, que é uma joia que o Cruzeiro tem. Eu acho que é um jogador com muita qualidade, que pode crescer ainda mais, só que precisa de oportunidade. Sim. E eu, inclusive, iria com ele para esse jogo. Eu não iria com o Ramiro, mas eu acho que vai ser a opção do Seabra, porque quando ele desfaz essa trinca do meio de campo, que era Lucas Romero, Ramiro e Lucas Silva, ele desfaz no jogo contra o Corinthians e saca o Ramiro. E o Lucas Silva permanece titular.
Agora, com a suspensão do Lucas Silva, talvez ele escolha o Ramiro para suprir essa vaga, né? Mas eu, particularmente, iria de Japa, daria uma oportunidade para o garoto da base. Tá, para a gente pontuar a situação do Grêmio aqui, que está no Z4, né? Em 13 jogos, teve apenas 3 vitórias, sendo que os triunfos foram conquistados como mandante. É um confronto aí que pode ser uma armadilha para o Fernando Seabra. Ele não está ganhando fora, né, Sara? Pois é, e infelizmente ele pega um time que, quando venceu no Campeonato Brasileiro, só venceu jogando dentro do próprio mando de campo, né? Então esse número é um pouco perigoso aí para o Seabra, pode sim acender esse alerta, porque o Grêmio precisa conquistar esses 3 pontinhos, né? Joga em casa, tem 2 jogos a menos, então se vence esse e vence os 2 jogos que ainda vai precisar fazer lá na frente, né? Que foram adiados por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, o Grêmio respira muito bem na tabela. E é justamente esse respiro que a equipe do Renato Portaluppi precisa, né? Esse alívio ali de conquistar os pontos, sair do Z4 do Campeonato Brasileiro, porque vale lembrar, o Grêmio ainda está na Libertadores, né? Está na Libertadores e vai enfrentar o Fluminense, né? Na próxima fase, começa já no próximo mês. Então, o Portaluppi não vê a hora de conseguir esse alívio, esse respiro e essa recuperação aí na temporada. Tá, só colocar uma coisa interessante aqui, eu queria a sua opinião sobre isso, Vanderlei. Soteldo falou que por problemas pessoais não poderia estar aqui para o jogo. Aí ele postou na rede social uma foto lá bem descontraído, tomando uma aguinha de coco. E aí, como é que fica essa situação com o técnico, Vanderlei? Não, ele deve ter conversado com o Renato. O Renato é muito aberto a isso. Ele deve ter, mas aí põe na rede social, complica, né? Mas para o Cruzeiro foi ótimo, né? Para o Cruzeiro foi excelente o Soteldo não jogar, porque é um jogador de beirada muito forte, né? Um jogador e ele joga justamente pelo lado esquerdo, onde que o William é o cara que mais apoia e o cara que mais joga no Cruzeiro. Então, exatamente. Ele seria usado como uma força muito grande. Mas o Grêmio é um time perigoso, sabe? É um time chato. Matreiro, né? Matreiro. É um time... o Edenilson vai jogar, né? Vai. Parece que vai jogar o Edenilson. Já fez postagem polêmica lá também. Errada, né? Colocou a arte lá pré-jogo e estava o símbolo da Série B do Campeonato não Brasileiro. Pode, né? E uma estratégia adotada pelo Renato Portaluppi para esse jogo é um tanto quanto inusitada. O técnico do Grêmio convidou o humorista Paulinho Micharia para fazer um show humorístico para o elenco tricolor. Esta é a 12ª vez que ele é chamado. Tem que fazer rir, para fazer rir, tem que fazer rir, ô Sarinha? Como é que é a situação? Rapaz, porque ultimamente qualquer jogo do Grêmio tem feito o torcedor chorar, né? A verdade é essa. Verdade. Então tem que chamar o Paulo Micharia, né? Paulo Micharia aí, para fazer um show humorístico para a torcida, para ver se alivia para os caras também, né? Porque tá doloroso ver o Grêmio jogar ultimamente, tá complicado. Só que assim, quando eu vi essa notícia, eu falei, rapaz, será que é verdade isso? Verdade. Aí eu continuei lendo e no final tá lá, é a 12ª vez que o Micharia é convidado para fazer um show humorístico para os jogadores do Grêmio. Não tá fácil pro Grêmio, não, né? Tá, não. Mas aí vai ser um show humorístico que vai resolver? Não é. Eu digo assim, não tá fácil porque, imagina esses caras, eles não estão treinando, eles estão treinando fora, estão jogando fora. O mental não tá Eles legal. não têm, como dizer, de falar, estou jogando em casa, né? Apesar de lá Caxias do Sul. Caxias do Sul e No Couto Santa Pereira Catarina. também. Couto Pereira, a torcida vai, né? Tem ido, tem apoiado o Grêmio, mas é diferente, né? Você, dentro do seu estádio, onde você treina, é outra coisa, né? Então... É outro nível. Tá E o passando. Cruzeiro informou hoje que o volante Peralta se apresentou no CT para assinar o contrato e realizar os testes físicos, mas foram identificados déficits de força, desequilíbrio muscular. Sendo assim, a Raposa optou por não liberar o jogador para as Olimpíadas. E você pode participar conosco pelo WhatsApp no 971669238. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa com a gente aqui pelo WhatsApp no 971669238. Manda sua mensagem para cá que a gente vai ler com toda a graça, com toda certeza, porque a Sara já está com a mão tremendo ali. Fala por quê, Sarinha? Tem mensagem aqui, ó, do Valderson Luiz. Boa tarde. Sou de Guarda-Mor, Minas Gerais. Guarda-Mor, já fui lá, bacana. Mandando um abraço lá para o pessoal de Guarda-Mor. Obrigado aí pela audiência. E ele falou aqui, ó, adoro o programa, vejo a reprise todos os dias. Legal. Mas hoje é feriado lá, então ele está acompanhando ao vivo. Isso, legal. Feriado bom, né? A foto dele aqui é com o Robinho do Cruzeiro, tá? Ah, que é? jogou aqui, foi campeão, né? 2018. Fica Tite, não? Aqui, ó, tem mais uma aqui, ó, comemorando a classificação da Argentina para a final, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O Cruzeiro em casa é um leão, fora é um gatinho. Lucas Silva, fora é reforço aqui. Adivinha quem que é, Ailton? Só tem uma chance Osmar do Nova Granada. Acertou, é ele mesmo. Mandou aqui, obrigado, Uruguai. Provavelmente por conta da eliminação do Brasil, né? Certíssimo. Tem a última aqui, ó, mandando um abraço pro Vanderlei. Você é um cara legal, podia torcer pro Cabuloso. Tá mandando aqui, viu, Vanderlei? Ele é o melhor de Minas, ou não? Quantos brasileiros e quantas Copas do Brasil, né? Perguntando aqui, participando com a gente, o Dicró. Grande Dicró, gente fina. É isso aí, daqui a pouco a gente lê mais. Não, beleza, é muita coisa que vai chegando, né? Um abraço pro Ed aqui, da Escola Henriqueta Lisboa. Ontem eles socorreram lá o meu sobrinho, né? Teve uma lesãozinha, ligamento, né? Esse jogador cara é assim, é sempre ligamento, né? Tá se recuperando, tá de botinha agora, vai ficar beleza, viu, Miguel? Bem, agora vamos falar do Atlético, que amanhã enfrenta o São Paulo na Arena do Galo, e esse confronto pode até ser positivo para o Clube Mineiro. O Galo não perde para o Tricolor desde dezembro de 2020. E na ocasião, os paulistas receberam os mineiros no Morumbis. É esse mesmo, não ouviram errado não, Morumbis. E venceram por 3-0 em um jogo do segundo turno do Brasileiro, Sara. É jogo complicado, não é muito difícil. São Paulo é quarto colocado no Brasileirão. Tá jogando bem e o Atlético muito instável, né? Todos os jogos do Atlético, esses últimos, têm sido complicados, né? Tudo. Contra quem luta ali pelo G6, tanto quanto quem luta na parte de baixo da tabela, né? Sofreu contra o Atlético Goianiense, sofreu contra Criciúma, contra o Flamengo, contra Vitória, né? Contra Palmeiras. Então, se no ano passado a gente viu um Atlético perdendo pontos para quem lutava mais contra a parte de baixo da tabela, por aqui, nesse momento, a gente vê o Atlético tendo dificuldade com qualquer adversário, né? E aí passa, claro, pelas questões que o Milito enfrenta de desfalques. Na última partida ele teve só 2 zagueiros, né, de ofício à disposição. Nesse agora ele também vai passar por essa dificuldade, que o Rabelo foi expulso, o Rômulo está de volta, mas, enfim, o Milito passa por isso, mas também, de certa forma, em uma porcentagem menor, mas passa a ser questionado por algumas decisões que tem tomado dentro de campo, né? Como ele coloca o time, como ele posta o time já no início do jogo e como ele ainda mantém essa postura do time, mesmo sofrendo 2, 3 gols. Então, o Milito tem sido questionado de alguma forma e é um momento de muita pressão, né? E a gente vai acompanhar como vai ser esse jogo na arena, né? Se a gente vai ver mais vaias, mais apoio, se a gente vai ver mais cobrança ou mais força para os jogadores, é um momento de muito cuidado para o Atlético, de muito perigo, mas ainda dá tempo para recuperar, porque Copa do Brasil e Libertadores estão aguardando ali, né? Então, o certo é o Atlético recuperar até esse momento do mata-mata. Ô Vanderlei, a gente acompanhou algumas falas aí de alguns jogadores adversários do Atlético. Eu estou falando mais do Savarino. No último jogo contra o Botafogo, ele falou que o Atlético dá muito espaço. E eles tiveram muitos espaços. E a gente vê que muitos gols estão saindo ali da intermediária do Galo, chutes de média e longa distância. Não era a hora de dar uma corrigida, não, porque o Atlético agora não vai ter provavelmente só o Zaratio e o Everson como desfalques, porque os outros vão voltar. Alisson também não. Né? Mas o Alisson não era 100% titular, né? Não era assim 100% como o caso do Rubens também. Aquele time considerado. Estava sendo nos últimos. Mais ou menos, né? Porque quando o Gustavo Scarpa joga pela direita ali aberto, ele é o titular.
né? Então o Alisson era meio que uma mudança de esquema, mas naquele principal cabia o Scarpa. Sim. Então o Atlético, com aquela configuração original, claro, tirando o Zarate que está fora por lesão e o Everson da mesma forma. Como é que o Milito pode organizar ali, principalmente aquela intermediária defensiva? Você que é especialista nessa posição. Olha, ele vai ter 50% de armação para ele tranquilo, porque o Arana volta, né? Volta. E provavelmente o Saraiva também. O Saravia também. Saravia, sim. Também volta. Se treinar hoje à tarde, vai para o jogo. Pois é. Então, ele vai ter essa formação, não vai ter muita desculpa. Aí ele pode colocar o Scarpa com meia direita no lugar, porque ele não tem o Zaratio, e colocar o Palácios, né? Isso, um Palácio mais aberto pela direita. Aberto e Sim. fica o Hulk, Paulinho, ele consegue formar uma equipe. Não vai ser muita desculpa. O grande problema é que o São Paulo é um time que vem em crescente muito grande. E 2 jogadores principais voltam, que é o Caleri e o Luciano, que estava expulso, estava suspenso. Então, é complicadíssimo para o Atlético. É um time que Zubeldia, né? Não sei. Zubeldia conseguiu fazer uma evolução muito grande. Como o Milito, quando chegou, arrumou o Atlético, esse cara chegou no São Paulo e arrumou a equipe de São Paulo. Então, e o comprometimento do Atlético, os atletas estão muito pressionados. É um jogo de pressão. É um jogo que o Atlético vai entrar assim, tem que ganhar. Dentro da arena, dentro de casa, só que é contra o São Paulo. Sim. Então, a possibilidade do ataque é Ferreirinha e o Caleri, né, que são os ataques, né? E a gente não pode esquecer que de jeito nenhum do Alisson, que jogou no Cruzeiro, que hoje faz a posição ali de volante, mas é muito rápido, muito agressivo e é um grande jogador. O time de São Paulo é muito perigoso. E o Caleri, ele tem um papel fundamental, porque ele acha muitos espaços entre as linhas, né? Entre os zagueiros, ele é craque em achar esse espaço. Então, é uma peça de acender o alerta mesmo do Milito, tem que ficar muito atento, porque o Caleri, em qualquer momento, ele pode estar pintando ali na pequena área, na grande área, e é um jogador que oferece muito risco para o adversário. Não pode cochilar nesse jogo, não. E o zagueiro Lianco foi oficialmente apresentado na Cidade do Galo nesta terça-feira e falou sobre as suas expectativas de estrear com a camisa do Atlético. O Lianco, foi difícil escolher vir para o Galo? Fala aí, meu xerifão. Não vou dizer que foi difícil, foi até fácil a escolha. Eu acho que durou 1 minuto de conversa assim entre eu, minha família e os meus empresários. E aí eu falei, não, eu vou para o Atlético, eu sou Atlético e então não foi muito difícil isso. Lógico que também não vou mentir, as ofertas que eu tive também eram coisas boas, financeiramente também como clubes, né? Mas o projeto e aquilo que o Galo pode me proporcionar e como eu posso chegar e ajudar o Galo também, eu acho que isso que foi o maior motivo. E estou pronto, tenho feito meus treinos, tenho treinado aqui 2 períodos. Eu vou poder, acho que, jogar só no dia 16 contra o Juventude. E até lá eu vou estar pronto e à disposição do professor. Pois é, o Lianco chegou, Júnior Alonso também chegou. E a gente sabe, o problema grave do Atlético é a defesa. Mas não só os zagueiros. A gente sabe disso. Mas vindo 2 zagueiros já começa a ajustar alguma coisinha ali, né, Sara? O Lianco, tendo condição, já tem que ser titular, né? Eu acho que o único que pode fazer essa parceria ali com o Lianco e que não está no mesmo nível, mas tem capacidade para defender e defender bem, é o Fux. Aí eu acho que sim, daria uma dupla de zaga interessante, porque o Rabelo tem tomado decisões ruins e é um zagueiro muito lento, né? Então ele perde muito na velocidade, enfim. O Lemos também tem esse aspecto, às vezes o tempo de bola dele é um pouco diferente, né? Mais lento do que do atacante, então isso prejudica muito o Atlético também. O Batalha está jogando ali improvisado, né? Não é a posição ideal dele. Então, o Lianco, tendo condições, eu iria com ele titular. E fora que Juventude jogando em casa está muito bem no Campeonato Brasileiro, viu? Acho que não perdeu lá ainda. Mas o grande problema é o Milito escalar e não escalar o Batalha, né? Ele agora pode escalar uma
uma linha de 3 atrás, Sim. com Fux, esse menino, o Leão, e o... Lianco, né? O Lianco e o Alonso. Ele pode fazer com Zaratia, Saravia e Arana. É um time extremamente com 3 zagueiros, 2 alas, né? Aí ele pode liberar o Batalha com... Quer dizer, ele tem tudo. Ele não pode reclamar mais do elenco, né? Exatamente. E ninguém pode ser expulso também não, né, gente? Senão Tem não que dá, ficar né? esperto nisso aí. E hoje começa a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os jogos deste meio de semana. E hoje teremos partidas. Então vamos falar para a gente acompanhar. Está aqui no TP. Como é que é? Tem que fazer assim? Para ir para cima, para baixo? Não, tipo né? isso. É assim não, né? Olá, hoje, quarta-feira, nós temos Grêmio e Cruzeiro. E aí? Acho que o Cruzeiro vence. Vence? Tirar o fantasma. E vence por quanto? Vamos lá, palpitômetro já de uma vez. 1-0 Cruzeiro. 1 a Pra 0 mim, Cruzeiro. 2-1. Pois é, eu acho que esse jogo vai ficar, nossa, empatado, tá? 1 a 1. Vasco e Corinthians. Acho que dá Vasco. Vasco. Atlético Paranaense e Bahia. Que jogo Bahia. difícil, hein? Bahia Que também. jogo difícil. Eu acho que vai dar Atlético Paranaense aqui. Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras. Palmeiras. Eu acho que é fava contada isso aqui, né? E agora complicou. Todo mundo em cima do muro, ó. Criciúma e Fluminense. Não, Pra mim vai Criciúma. ficar empatado. Não, Pra mim, Criciúma. Criciúma. Eu acho que vai ficar empatado esse jogo. Flamengo e Fortaleza. Eu acho que dá Fortaleza, 2 a 1. Acho que dá empate. Eu sou chato. Ah, eu não sei não. Empatou contra o Cuiabá no último jogo. Eu- Já tá voltando todo mundo do Flamengo lá, não sei não. Eu gosto de falar que vai dar Flamengo, que o Flamengo vai perder, só para provocar um Não, amigo Dela meu. Cruz não tá de volta, né? Peça importante no meio de campo. Ainda vai jogar hoje, né? A semi. Isso. Lembrando que o Dela Cruz e o Arrascaeta ainda vão desfalcar. Pois é, Né? exatamente. E Varela também. Então o desfalque Pois é é. muito grande. E o Vinha também. Sim. Atlético e São Paulo, que é amanhã, né? O jogo da quinta-feira. E vamos também. Amanhã a gente fala Amanhã de a gente placar, dá o né? palpite. Vitória e Botafogo. O jogo é lá no Barradão, né? É um jogo mais complicado, mas a gente tem que ficar esperto com isso. Acho que o Botafogo vence essa daí. E o jogo do Internacional hoje também, né? Pela Copa do Brasil, Exatamente. né? Aquele jogo atrasado, né? Lembrando que Inter Contra e o Juventude, né, não jogam por conta Dessa Copa do desses Brasil. jogos É porque adiados teve da Copa aquele do Brasil. desastre natural lá, né? Aquela Exatamente. chuva e tudo mais, por isso que não Por aconteceu. isso que estão faltando 2 jogos ali, não foi erro da produção. não. Tá certinho. E você pode participar conosco aqui pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem, dê a sua opinião. Você está satisfeito com o seu time? Tá não? Manda a sua opinião para cá. 97166-9238. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Vamos ler algumas participações no WhatsApp. Sarinha, conta tudo aí, não esconde nada não, porque tá vibrando, eu tô escutando daqui, ó. Ó, antes de ler as mensagens aqui, eu queria convidar o pessoal de casa para ir lá no Instagram, né, canal @canaltvh. É hoje? É hoje? Não, amanhã. Amanhã tem um vídeo especial. Achei que era Mas hoje hoje também tem especial, porque o Hudson, que é um dos cinegrafistas aqui, né, em breve a gente vai fazer com os outros cinegrafistas, aguardem. O animal aparece lá no @canaltvh. Mas olha só, para quem tem curiosidade de saber como que funciona uma câmera aqui, né? Ficou um vídeo bem legal lá, então vai conferir para saber quem que é o Hudson, o nosso animal aqui, né? Todo mundo pergunta, ó, tem o Hudson, tem o Adal, tem a Cris, né? A Cris do Balaio, né? É a Cris do Balaio. Do Balaio, é a Cris do exatamente. Balaio. Vocês vão ficar sabendo. Exatamente. Vamos com as mensagens, pode acompanhar então, lá, Sarinha. porque ficou bem legal. Em breve a gente expõe os outros também, porque aqui eles gostam de nos expor, mas Pois é. como moeda trocada eles não gostam muito não. Mas vamos lá, ó. Tem muita participação aqui. Vou puxar umas que mandaram já no primeiro bloco, né? Gilson, aqui, ó. Gilson na área. Mandou contra Juventude, aí ele tá falando do próximo jogo do Atlético, né? Sim. Na semana que vem, na terça-feira. Ele iria já com Saravia, Lianco, Alonso, Arana, a linha de 4. Depois, Batalha, Otávio e Bernard. E lá na frente, Scarpa, Hulk e Paulinho, com o Vargas de sobreaviso. E mandou aqui no final, ó, não inventa não, Milito. O time de respeito, escalação dele aí. Esse tom de cobrança tá subindo, viu? Só que eu acho que o Bernard, para fazer essa função ali atrás, acho que
complicado. Ele vai fazer a função do Zaratio enquanto ele está Sim, se recuperando. também acho. Será que ele vai A briga dar dos conta? dois ali. É a briga dos dois. Também Você pode acho. ter certeza. E eu ouvi isso de uma fonte lá do Galo, tá? A briga é dos dois. Até porque o Zaratio tem risco de sair ainda, Sim. tá? Tem mais uma participação aqui, ó, criticando um pouco o Milito, viu? Mandando para você, Vanderlei. Gostaria de saber por que o Milito não escala o craque Zaratio. Tá machucado, né? no pubis. Questão no pubis aí. Isso. Só tá tomando goleada, falando do Milito. Venderam tudo, agora uma sucata danada. Mariano já é bisavô no futebol. Mandou aqui Mariano não dá, né, o gente? nosso telespectador Antônio da Mata. Pois é. Hoje, dia 10 de julho, graças a Deus, abriu a janela do meio de campo, Vanderlei. Ô, janela que estava sendo esperada, viu? A janela do meio do ano, graças a Deus, viu? Então, essa janela aí do futebol brasileiro vai até o dia 2 de setembro. Os times poderão contar com os novos reforços da próxima rodada do Brasileirão. Vamos conferir todas as novas contratações dos times da Série A e vamos aqui dar uma conferida na tela. Isso aqui agora é do Atlético. Bernard, atacante, Lianco, que é zagueiro, e o Alan, que é volante, né? Muito Sim. bacana isso, né? Essas são as confirmadas Esse tá até confirmado, aqui, né? isso. Até aqui, lembrando que a janela só abriu hoje. É para registro hoje, Exatamente. né? Mas Então, não pode jogar essa rodada a ainda. CBF vai começar a receber questão de documentação, etc., a partir de amanhã, Isso. né? E aí os clubes têm que regulamentar, etc. Mas como a janela ficar aberta até o dia 2 de setembro, muita coisa pode surgir. Lembrando que a janela abre hoje, mas isso não quer dizer que o nome vai sair no bid hoje. Exatamente. Pode faltar alguma documentação, alguma coisa, então abre a partir de hoje. Exato. E aí, durante esse tempo, os jogadores serão inscritos. O Cruzeiro, inclusive, prepara para deixar tudo certo até sexta-feira, para Isso. registrar todo mundo até sexta-feira, mas aí não depende só do clube, né? Depende da CBF também de sair lá. Bem, Igor Jesus, atacante para o Botafogo, e o Almada, grande jogador, Grande mas vai ficar pouco contratação. tempo. Mas né? é uma grande contratação. Pouquíssimo tempo no Botafogo, né? O Textor, ele contratou ele, mas mais para prometendo jogar o fora, Lyon, né? Prometendo para o ir Lyon. para fora. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se o Botafogo estiver bem, vai mantendo. Pelo menos eu acho que é isso. Hugo Souza, né? Pro gol, Corinthians. E aí? O Corinthians tinha que trazer um goleiro, né? Perdeu Na verdade, dois, né? Perdeu os dois. Na verdade, dois. Um por bobeira, né? Vinha atuando muito bem o goleiro do Corinthians, mas aí a multa era pequena, foi para a Inglaterra e agora o Corinthians teve que correr atrás no mercado. Lembrando que teve um buchicho em São Paulo, alguns amigos que trabalham lá falaram que o Corinthians estava interessado no Matheus Mendes do Atlético. Houve essa conversa, sim. Teve gente negando aí, mas teve sim. Palmeiras, como disse a Sara aqui, tem um pacotão aqui, né? Como é que é? Guiai, lateral direito. Pois promessa, viu? 20 anos, se esse não me aqui eu não engano. vi jogar ainda, vou ser muito sincero. Todo mundo conhece esse aqui. Maurício esteve aqui no Cruzeiro, joia, foi trocado pelo... Gente, trocado pelo Potker, comprado a peso de ouro pelo Palmeiras. E aqui na TV Horizonte nós falamos demais a respeito disso. Não, troca, é bobagem. Quiseram, né? Mas sei o quê. Felipe Anderson, atacante, grande Baita jogador. reforço também, Grande jogador. Palmeiras, ele traz reforçou muito reforços sempre assim, muito assertivos. A gente Sim. tem a grande possibilidade que vai dar certo. Alguns são apostas. Isso aqui não é aposta, isso aqui é certeza. É certeiro. Vamos lá. Cruzeiro também contratou muita gente. Foi no atacadão, né? Precisava de um goleiro, trouxe o Cássio. Jonatas Jesus para a zaga, que isso aqui é uma grande aposta. Né? Isso aqui Jovem, não tem, né? A gente não vai jovem. falar, é um grande jogador, não. Isso aqui é uma grande promessa, tá, gente? Sim. O Peralta, que é volante, bom jogador, pode Sim. chegar aqui e fardar, pode, mas a gente não sabe A ainda como disputa será. Até porque, no setor dele é difícil. volante, Exatamente. muita gente lá. Mas é uma promessa também. Também é uma promessa. Mas 21 anos. Mas é um jogador que já tem uma certa bagagem, né? Menos promessa no sentido de ser menos aposta do que o Jonathan Exatamente. Jesus. Porque o Peralta hoje, ele iria, né, defender a seleção Era um do Paraguai jogador concorrido. nas Olimpíadas. Pois Isso. não vai por questões físicas, enfim, mas ele é mais certo do que o Jonathan Jesus. Pois é. Matheus Henrique, feijão sem bicho também, grande volante, grande jogador, veio para ser titular também, assim como o Wallace, que é volante também, a gente está falando de volante aqui, o Cruzeiro está querendo acertar a direção, né? E o Caio Jorge, que é atacante. Só reforços efetivos, bem assertivos. Eu acho que o Cruzeiro foi muito bem ao mercado.
tem um diretor de futebol, que é o Alexandre Matos, que é muito competente, né? Sim. Vamos lá. Lautaro Dias, que para mim é uma aposta. Para mim é uma aposta, né? Não sei nem se vai ser titular, porque no ataque já tem alguns jogadores ali para posição. Eu não diria que é aposta, né? não. Eu acho que é um bom reforço, mas concordo com você nessa questão de não sei se vai ser titular, não. Exatamente. Eu acho que tem que ser avaliado ainda. Para né? mim seria, mas eu digo na questão de que os que estão como titulares hoje estão fazendo por merecer, né? O Barreal ali está muito bem. A posição que o Cruzeiro se encontra na tabela hoje. O Arthur Gomes, o Verón está muito bem, numa crescente, então vai ser puxado para o Dias. Isso aí. O Iago, que está indo para o Bahia, lateral esquerdo. O Heiler, que é volante. Sinceramente, não lembro dele. Está indo para o Vitória, não lembro. Não posso falar de quem eu não sei, que eu não vi nada. As últimas duas transferências aqui, todo mundo conhece essa aqui, né? Gemerson, zagueirão que foi para o Grêmio, né? Vai ser inscrito também, vai jogar com o Portaluppi. E o veterano Thiago Silva, que está indo para o decadente Fluminense, né? Nossa, que zebra, né? Vai justamente para o Fluminense nesse momento. Mas tudo bem. E o Atlético está de olho em 2 atacantes para reforçar o elenco nessa janela. O atacante argentino naturalizado esloveno é o Verborgar. Gente, eu fui olhar o histórico do Verborgar. O Atlético só deve estar ficando maluco, não tem explicação não. Ó, primeiro lugar, se você buscar um atacante para resolver o problema e tiver que buscar no Google, tá aí na tela as imagens dele. Se você tem que buscar no Google, é porque o cara não é para chegar e resolver. Ah, é aposta. Mas se olhar o histórico, gente, está muito abaixo da expectativa do torcedor. Mas muito, muito, muito bom abaixo. Ele está sem clube, né? Após passagem pelos Emirados Árabes. E no ataque também, né? O Galo está buscando aí mais atacantes, que é importante se reforçar nessa questão do ataque. A gente não sabe o que vai acontecer. O italiano naturalizado peruano. E essa informação, gente, é só especulação, tá? A diretoria do Atlético falou que não tem nada a ver, que é o Lapadula. É isso mesmo, vocês ouviram. É o Lapadula, que estava na Copa América de 2024. O jogador pertence ao Cagliari, ele é centroavante de área. O Galo precisa dessas características, ô Sarinha e Vanderlei? E seriam esses os nomes? Cara, o Hudson começou a rir aqui. Mas tem que rir, né? Isso aí, do nome do Lapadula, né? Mas parece até o Cebolinha falando, não né? Mas pelo é nome, o nome dele mas o jogador mesmo, Não, mas né? é porque o nome dá uma vontadezinha de rir, né, Vanderlei? Mas falando sério agora, o Atlético seria interessante pensar em um centroavante, sim. Considerando que o Allan Kardec não fez nada, né? Vestindo a camisa do Atlético. Não fez, nem faz, nem vai fazer também. Já prevendo o futuro aqui, porque o histórico dele, curtíssimo que ele teve com a camisa do Atlético, já revela muito sobre o que pode ser ou não ser o futuro dele aqui em Belo Horizonte. Então, assim, o Atlético seria interessante sim buscar esse camisa 9, acho que precisa. Talvez também lidando com a ideia de que o Paulinho pode sair, porque é uma promessa também do futebol brasileiro, né? Um jogador de muito talento. A fase não está boa porque é reflexo do time, mas a gente sabe o poder que o Paulinho tem, a qualidade que ele tem, e talvez perdendo esse jogador, o Atlético precise de ter essa referência. O Paulinho não é o 9, né? Mas ele faz um pouco desse papel ali, como o jogador de referência lá na frente. E aí o Atlético seria interessante sim trazer esse camisa 9, mas aí tem que ser certeiro, né? O Atlético não está no momento de falhar em contratação. Tem que trazer um cara que vai realmente, se não ser titular, vai brigar firme para ser titular. Acho que além de manter o Paulinho, o Atlético tem que buscar um atacante para ser titular, um jogador de área, até para mudar um pouquinho o esquema de jogo. A gente já falou disso aqui várias vezes. E o Vasco anunciou hoje também o retorno do Coutinho. O jogador chega por empréstimo do Aston Villa por 1 ano. Essa contratação muda o patamar do Vasco, Vanderlei? O homem é bom, né? É um jogador acima da média, né? Um jogador... Agora a gente não sabe como que ele está, né? Mas é um cara que nasceu no Vasco, cresceu ali, tem identificação com o time, então pode ser que seja uma boa para o Vasco, e o Vasco está numa crescente, né? Melhorou, desde que voltou esse treinador aí, que era o antigo, né? Voltou e ele arrumou a casa aí. Eu acredito que vai ser bom para o Vasco. O Ramon Dias não vem pro Vasco, não, tá? Por enquanto não está sinalizado, não. Por enquanto, não. Tá com o... O pessoal nem quer ver ele lá. O negócio tá feio.
Agora, eu ri muito dessa apresentação ali do Coutinho. Um amigo meu falou assim, peraí, aquele é o Coutinho ou é o Egídio? Que tá com a cara do Egídio, tá parecendo demais com o Egídio. Mas eu achei um bom reforço, um grande reforço, na verdade, do Vasco. O Felipe Coutinho joga muita bola e a gente sabe que quando esses jogadores que saem da Europa e vêm para o Brasil, né, retornam ao Brasil, eles destoam, realmente, porque o nível lá é muito maior do que o nível praticado no Brasil. Mas o que me preocupa em relação ao Coutinho é quanto às lesões, né? Se ele vai ser muito incomodado por essas lesões, se ele vai machucar muito. Mas se o técnico tiver Felipe Coutinho e Payet, os dois em bom fase. condicionamento físico, vai ser muito bom, principalmente Mas o pro Payet Verratti. saiu machucado. Pois é, isso que eu falo. O Coutinho sofre muito com lesões, o Payet também tem sofrido muito com lesões, além do aspecto indisciplinar que ele tem passado aí nos últimos jogos, né, fazendo birra quando é substituído. Mas se os dois tiverem, se o Payet principalmente tiver a cabeça no lugar e os dois estiverem muito bem fisicamente, o Vasco pode ganhar muito com isso. E para mim, surpreendentemente, o Vasco não vai cair esse ano. Acho que tem se recuperado e passa também por fases piores de outros times no Campeonato Brasileiro. Para os dois, rapidinho, para a gente ajudar o telespectador. Quem fez a melhor janela desse meio do ano? Para mim, o Cruzeiro, sem sombra de dúvida. Melhor que a do Palmeiras? Então, não, mas aí você entra em outras questões. O Palmeiras foi preciso, né? Ele precisava de 3 jogadores e ele foi lá e buscou os 3 jogadores que ele tinha. Mas o Cruzeiro reforçou num todo, né? Eu concordo com o Vanderlei. Em quantidade e qualidade. Isso, eu acho que quando você olha o contexto de cada time, o Cruzeiro se reforçou melhor. Mas o Palmeiras fez uma grande janela de transferência também. É isso aí. Você concorda conosco? Concorda com a Sara, com o Vanderlei e comigo? Eu não sei. Você pode falar pra gente aí no WhatsApp no 971669238. Breve intervalo e voltamos já. E estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Placar Horizonte tá fazendo sucesso para todo lado, viu, Sarinha? Por isso, mande as mensagens pra gente aqui, porque a Sarinha lê com toda certeza. Vamos lá, Sarinha. Vamos lá, direto de Rondônia, o Wagner cantando a pedra aqui, ó. O Cruzeiro vai ganhar hoje de 2-0. Bom Tem placar. mais uma participação aqui, ó. Luiz Antônio, lá de Altamira. Olha só, Estamos chegando longe, viu? Estamos chegando longe. Mandou aqui, ó. Boa tarde a Elton e todos do programa. Gosto muito, assisto todos os dias. É bom demais. Obrigada, viu, Luiz? Um abraço para você. Também cantando a pedra aqui para o Cruzeiro, falando que o Cabuloso vence por 2-1. Placar muito bom. Abraço também para o seu Maciel, que não perde o nosso programa no horário da reprise. E agora vamos falar de Copa América, porque a Argentina está na final. Eu falei, viu, Vanderlei? Está na final depois de vencer o Canadá por 2-0 e aguarda o vencedor de Uruguai contra a Colômbia. Os lances estão na tela e o jogo dessa quarta-feira vai aí dar a direção de quem será o adversário na grande final. Gostou do jogo, ô Vanderlei? Como eu disse, foi um jogo igual, né? Mas a Argentina soube aproveitou os 2 chutes certeiros que deu 3 chutes a gol. O Canadá também deu 3 chutes a gol e, infelizmente, não conseguiu fazer o gol. Mas uma equipe interessante do Canadá, viu? E eu acho que a Argentina não aguenta a Colômbia se passar, não. Quem que vai para a final com a Argentina? Colômbia, para mim, no meu ponto de vista. Gostou do jogo? Quem que vai para a final? Joguinho meio morno, né? Joguinho meio morno. A Argentina na final, mais uma vez, é a atual campeã do continente e também do mundo, né? Exatamente. Tem essa bagagem forte aí, mas se a gente assistir os jogos, não brilha os olhos como brilhou a Argentina na Copa de 2022, né? Então, assim, para mim, eu vou discordar do Vanderlei, eu acho que o Uruguai vai passar para a final. Eu estou muito na dúvida, mas eu também acho que vai dar Uruguai. Teve Copa América e também teve a Eurocopa nesta terça-feira.
A Espanha eliminou a França, eu vi esse jogo, eu fiquei triste, que eu queria Também, Campeonato Mineiro, hein? O Olmo também joga muita bola, né? 26 anos. E a gente comentava aqui, né? Eu com os estagiários aí, os produtores. Ele joga, né? No Leipzig, que Exatamente. é um time de segundo escalão. E ninguém enche o saco, né? Ninguém fala, mas é que segundo escalão e tá na seleção. Pois é, gente, isso acontece, é futebol, né? Mas a seleção da Espanha, até aqui, é a única que tem jogado realmente futebol, que você liga a TV e brilha os olhos, né? Holanda até aqui não convenceu, Inglaterra muito menos. Verdade. A França também não convenceu. Foi a grande decepção da Eurocopa. Exatamente. Durante toda a competição, não jogou o que a gente esperava, né? O Deschamps fez um trabalho muito ruim. O Mbappé reconheceu também uma Eurocopa muito ruim por parte dele. E, dito isso, eu acho que a Holanda, torço que a Holanda passe hoje. Tem um futebol um pouquinho melhor do que a Inglaterra. E você, Vanderlei? Eu também estou acreditando mais na Holanda. Acho que a Holanda está melhor dentro de campo, né? E está, vamos dizer assim, tem um histórico antigo muito grande, que é um time interessante, mas a Inglaterra não está bem. A Inglaterra, apesar de ter característica de ser um grande time, não está bem. Agora, a Espanha é brincadeira. A Espanha, para mim... Tá jogando muito. Se tivesse que ter uma final um pouco mais justa, seria Espanha e Alemanha. Para mim, foram as seleções que mais se destacaram Futebol nessa mais bonito, Eurocopa. né? Pois é. E aí a Alemanha acabou saindo, né? Despedida do cross da seleção, do futebol, inclusive. Mas a Espanha joga um futebol que faz por merecer, né? O Yamal é um jovem que acho que tem muito a entregar ainda para o futebol mundial. Joia do Barcelona, joia da Espanha. É um garoto que tem muita consciência também do lugar que ocupa, né? Onde ele chegou. Então, a Espanha tem tentado, né? Tem crescido nesse futebol coletivo nos últimos anos, mas muitas vezes esbarrava nessa imaturidade em relação ao mata-mata das competições. E talvez agora seja o momento da Espanha, de vencer a Eurocopa, cravar ali um espaço conquistado depois de tanto tempo ali, mais lutando pelas beiradas, né? Mordendo ali pelas beiradas. Agora talvez seja o momento da Espanha, mas a gente faz também um pré-jogo, né? Pré-final da Eurocopa na sexta-feira, Ailton. É uma pena o Toni Kroos ter parado de jogar. Pensou o Toni Kroos jogando aqui no Brasil? Cabia no Fluminense. Em qualquer time, podia ser no Flamengo, no Atlético, no Cruzeiro, no Palmeiras, qualquer time. E eles estão falando desse menino aí da Espanha aí para ser o melhor jogador do mundo. Pois é. Se ganhar a Eurocopa... Não, mas aí eu acho que é loucura. É lobby, né? Aí é loucura. É lobby. Aí é forçar lobby, demais né? a barra, porque Ele Vinícius ainda Júnior tem muita fez história muito para ainda. frente, ele pode ser o melhor do mundo daqui a uns anos, mas no momento ele não pode concorrer, não. Não está na pauta, mas eu não poderia deixar de perguntar isso aqui hoje. A notícia do momento em São Paulo. Balotelli no Corinthians. E aí? Rola ou não rola? Eu, como amante do futebol, eu vou gostar de vê-lo aqui, mas não traria pro meu time, não. Não gosta dele, não? Complicado? Não tem mais o que fazer, né? Rendeu muito já o Balotelli, todo mundo já apreciou ele, jogando no videogame com ele, né? Muitas vezes, mas eu não traria pro meu time, não. E aí, Vanderlei, pra gente encerrar? Não, isso é papo do Corinthians para mim. Não, o Corinthians não sabe aonde cair. Tá pagando ninguém, né? Não tá pagando ninguém, tá devendo todo mundo. Tem nego entrando na justiça lá já, 2 jogadores. Não, para Trazer, pagar, deixa pra lá, né? É uma falta de responsabilidade muito grande chegando ao final do programa. Muito obrigado, viu, Sarinha? Tamo junto, Ailton. Um abraço pra você, pra todo mundo e até amanhã. É isso aí, ô Vandeco, meu amigo. Ailton e os nossos telespectadores, amanhã estamos juntos. Isso, com essa mensagem, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos nos despedindo de vocês e convidando para amanhã, a partir de 13 horas, aqui no seu Placar Horizonte, com muita alegria no coração, vamos tocar a bola com você. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.